mundo cheio de vozes, Deus ainda faz uma pergunta antiga e desconfortável. Onde está o teu irmão? No início da Sagrada Escritura, essa pergunta foi feita a Caim. Ele respondeu tentando fugir da responsabilidade. Séculos depois, a mesma pergunta continua ecoando, não como acusação, mas como chamado. O cristianismo não nasceu distante da realidade humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Deus entrou na nossa história, caminhou nas nossas ruas, tocou nossas feridas reais, nos chamou à conversão. E desde então, toda fé que não se aproxima do irmão perde o sentido do Evangelho. Hoje a pergunta muda de cenário, mas não de essência. Onde está o irmão esquecido nas periferias? Onde está aquele que sofre em silêncio e que nem casa tem para morar? Diante desta realidade, a Igreja do Brasil acompanha de perto essa situação por meio de organismos, como a Pastoral da Moradia e a Pastoral das Favelas, vinculadas à CNBB, que realizam levantamentos nas áreas mais vulneráveis do país, especialmente nas grandes periferias e regiões com alta concentração de pessoas em situação de rua. No Brasil, hoje tem 6 milhões de pessoas que não têm moradia, que é em situação de rua ou em completo abandono. E 26 milhões de pessoas que moram indignamente. Então a igreja acompanha, e acompanha de muito perto, acompanha com compaixão. E as ações da igreja, para que haja uma eficácia e também não só de assistencialismo, a igreja tem os seus métodos que procura, de fato, fazer senso, articular para que as ações alcancem as pessoas. A campanha da fraternidade parte de um fundamento teológico claro, inspirado em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. E a igreja deseja despertar não só pena, mas compaixão. Jesus, quando via a multidão faminta, ele sentia compaixão. A igreja quer ser profética, anunciar profeticamente e denunciar, não com denúncia para criar conflitos, mas uma presença fraterna, comprometida, profética, para que o poder público e também a sociedade civil, terceiro setor, a própria igreja, crie mecanismos, meios para que as pessoas se sensibilizem diante do sofrimento do irmão. A campanha da fraternidade sempre vem carregada de símbolos e significados. O cartaz deste ano reforça o chamado à ação concreta. Ele provoca o olhar e convida cada pessoa a sair da retórica e assumir gestos reais de solidariedade. O cartaz foi a estátua que tem no banco, foi um canadense de Toronto que esculpiu, que criou, e ali tem um espaço nos pés da pessoa deitada no banco, tem um espaço para que nós ocupemos, para que saiamos da retórica e entremos na ação, na compaixão concreta. A igreja como mãe é sempre presente no meio daqueles que sofrem. Ela é amplamente reconhecida como a maior instituição de caridade, saúde e educação não governamental do mundo. Ela opera mais de 330 mil instituições, incluindo hospitais, escolas, orfanatos e lares para idosos, sendo responsável por cerca de 25% do atendimento a pessoas com HIV no mundo. A campanha de solidariedade feita no Domingo de Ramos, 40% vai para a CNBB, para que a CNBB possa aprovar projetos sociais em todo o país. Em Montes Claros, fomos conhecer a Casa de Acolhimento Rosa Mística.
Nasceu no grupo de oração Nossa Senhora Rosa Mística, né, na igreja Nossa Senhora Rosa Mística, que leva o mesmo nome, né? Começamos em oração, fomos para vários lugares entender como que era o processo. Tivemos uma ajuda na época de um promotor, né, que nos levou para Belo Horizonte, fomos para o Paraná, para conhecer outras casas de acolhimento, comunidades terapêuticas, para, enfim, criar a casa. Uma das coisas que eu mais tenho escutado é que nem toda casa é um lar. Muitas dessas acolhidas até tem casa, mas lá não tem amor, lá não tem dignidade, lá elas não são acolhidas e muitas preferem ir para as ruas. É interessante e importante observar que quando nós olhamos para as pessoas em situações de rua, muitas vezes nós temos julgamentos, pré-julgamentos. Muitas vezes nós temos uma concepção de olhar a partir da nossa ótica. Eu até dizia que nós caminhamos olhando para frente, na linha do horizonte, mas muitas dessas pessoas não estão neste lugar, elas estão abaixo de nós e nós não as enxergamos. Por isso, conhecer melhor a realidade humana, o coração humano, porque não é só dar o pão, é dar a atenção, é dar o olhar. Eu sei que você pode dizer assim, mas é muito difícil, nós estamos vivendo num mundo tão conturbado, com tanta violência. Esse é o desafio para aquele que ama, para aquele que crê. Eu estou aqui sentada neste jardim, um jardim que me dá sombra, um jardim que dá beleza, mas muitas pessoas hoje não têm este lugar e por isso a igreja, ela está nos ajudando a entender melhor como fazer para ajudar essas pessoas, como fazer para compreender essas pessoas mesmo no barulho do mundo, mesmo nesta confusão do mundo. É olhar a pessoa. E é isso que esta casa, que esta comunidade, ela está nos ensinando com tudo aquilo que nós temos visto aqui. Agora nós vamos até a casa de uma ex-acolhida. Casa, exatamente isso. Hoje ela tem um lar para chamar de seu, mas não só um lar físico, um lar onde reina o amor, a abundância, a bondade, porque ela pôde ser recuperada. Muitas dessas pessoas precisam de recuperação para entender que a rua não é o seu lugar. Michele nos conduziu até a casa da Roberta. Ela viveu em abrigo por causa da dependência química e violência doméstica. Hoje tem sua própria casa e mora com os filhos, que inclusive são coroinhas. Quem um dia não tinha onde viver, agora tem um lar, um teto e uma nova história sendo reconstruída. Eu falando que lá na casa foi uma bênção, né? Muito bom conviver com as pessoas lá, mas ter o canto da gente, né? Para ter a nossa liberdade, nossas coisas assim, só eu e minhas crianças, maravilhoso, perfeito.